Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, na carta escrita aos Hebreus. Tivemos um final de semana abençoado, debaixo da graça de Deus, no congresso de homens. Foi maravilha de Deus. Estava eu e meus dois filhos, irmão Rails, diácono Rails, e o nosso irmão Raimundo também estava conosco. Porém houve um imprevisto, né? Alguém estava num estado grave de saúde, ele não pôde comparecer agora, ele teve que levar a pessoa. E ele não pôde estar aqui, mandou uma mensagem para mim. Eu disse amém, né? Deus sabe, Deus sonda o coração de cada um e sabe o desejo que há no coração. Só quem pode mudar a nossa vida é o Espírito Santo. Quando há um desejo no coração, quando há um desejo na nossa vida, o Espírito Santo não pode mudar sem que haja o desejo. Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não mandar. Enquanto a palavra ela não atinge o seu coração, não vai ser a palavra de quem quer que seja que vai mudar a sua vida. É um fingimento alguém pregar para você e dizer: eu preguei porque fulano de tal pregou, foi maravilha. Foi não, foi o Espírito Santo que fez a obra. Enquanto a palavra não atinge o coração, você está em Hebreus capítulo 4, endurecendo o coração para que a palavra não seja semeada em você. A qual Moisés disse assim: quando ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos. Só que tem gente que endurece o coração, assim como Herodes endureceu, assim como Herodias endureceu. Herodes reconhecia a palavra de João Batista, sim ou não? O texto diz, Herodes reconhecia uma palavra. Só que irmão Marinho, ele não deixava penetrar no coração. Ele endurecia para que a palavra não pudesse germinar. Enquanto você endurece o coração e a palavra não germina, a sua vida vai definhando. A sua vida vai de mal a pior. Porque você endurece o coração para a palavra. Porque é somente a palavra, o poder da palavra, que transformará a vida do homem. Por isso o nosso coração deve estar totalmente entregue a ela e não endurecer o nosso coração à palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 32. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiveram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos a fio da espada. Andaram errante,
vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Senhor Jesus, nós te agradecemos a tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, que a tua palavra seja semeada, Senhor Jesus, em um coração fértil, a qual germinará, frutificará, Senhor, e dará, Pai querido, a semente necessária. Assim, Deus poderoso, fala conosco, enche o nosso coração, Senhor, com a tua palavra, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a tua palavra que liberta, que molda o coração do homem. É a tua palavra que transforma, é a tua palavra que edifica. É a tua palavra, Senhor, que sustenta o homem na tua presença. Sem ti, Senhor, nós não somos nada. E como tu mesmo disseste, sem ti nós nada podemos fazer. Somos apenas sustentados pela tua graça e pelo teu poder que nos opera, trazendo, Pai, a virtude dessa graça, que é o dom gratuito, a qual nós não merecemos, mas pela tua boa vontade, pelo teu amor eterno e grande, nos alcançou. Assim, Pai celestial, que possamos todavia nesse evangelho, como diz as Escrituras, crer com o coração e confessar com a boca, porque com o coração se crê para a justiça, pois o coração, Pai querido, é o tesouro a qual o homem tem, Senhor. Assim, Deus poderoso, que a tua palavra seja guardada como bom tesouro em nossos corações, para possamos andar, nos guiar e nos permanecer em ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Se sente. Os heróis da fé é o título desse texto, onde nós começamos a palavra de fé. E nessas galerias de heróis da fé, né, a palavra herói já surge assim como se fosse algo extraordinário. A palavra herói já surge como se fosse algo assim perfeito, não é verdade? Herói. Só que quando nós vamos ler Hebreus capítulo 11, nós, ao lermos as pessoas que estão ali como heróis da fé, percebemos nas suas histórias que todos eles foram imperfeitos, e que não houve a perfeição que nós esperamos. Pelo contrário, todos eles, na sua fraqueza, nas suas debilidades, nos seus erros, continuaram na promessa de Deus. Porque a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Assim como Abraão falhou, assim como os nossos heróis da fé, quando você lê a Bíblia e lê a sua história, você vai contemplar não só os feitos, mas também as suas fraquezas. Porque todos nós, como homens, somos pequenos com um Deus que é grande. Somos homens cheios de fraquezas, de defeitos e falhas. É o nosso Deus que nos aperfeiçoa. É o nosso Deus que nos sustenta, é Ele que trata com a nossa vida. Mas, se pela tua fraqueza, se pela tua falha, se pelo teu erro tu parasse de servir a Cristo Jesus, eu posso te dizer com certeza, não havia ninguém dentro dessa igreja. Se por causa de nossos erros e falhas eu dissesse para Jesus: Jesus, eu não quero mais te servir, e que muitas vezes nessas falhas nós nos colocamos diante de Deus e falamos isso, sim ou não? Senhor, eu não sei falar e tu me escolheu para isso, mas Ele te capacita. Na nossa falha, nos nossos erros, Ele vai nos sustentando. Imagine só, nós olhamos para uma grande promessa no início da Bíblia, a um homem chamado Noé. Ele está aqui como herói da fé, um homem outorgado. Eu não sei você, mas um homem
missionária Eliane, que Deus olhou para ele e disse assim: Noé, homem justo em sua geração, quero que tu construa uma arca. Imagine que nós estamos no começo do mundo, irmão, e essa palavra não existe. Um barco. E Deus te manda fazer aquilo que não. Se você for olhar no texto que está escrito a respeito de Noé, o texto vai dizer que ele acreditou no inexistente. Por que ele acreditou no inexistente, pastor Evandro? É porque não existia o barco naquela época, e Deus mandou eles construir. Então imagine só ele trazendo para o mundo real aquilo que ele recebeu no espiritual. Será que você está aqui hoje seria capaz de contemplar e entender? Porque na geração de Noé, eles diziam: o que tu está construindo, homem? Tu está doido? O que é isso? Ninguém tinha visto aquilo, ninguém tinha imaginado o que era aquilo. Então alguém olha para ele: tu está construindo isso para quê? Isso não existe naquela época. Está transcendendo o conhecimento do homem. Ele está construindo hoje. Hoje você lê e parece normal. Hoje você lê e parece comum. Mas na época de Noé não existia. Ele está construindo algo que Deus deu para ele. Era inexistente. Então as pessoas colocam dúvida naquilo que você vai fazer. Sabe por quê? Porque elas não conhecem o projeto de Deus na tua vida. Ela não conhece aquilo que Deus derramou sobre a tua história. Ela não conhece aquele planejamento de Deus e a promessa de Deus para a tua casa e para a tua família. Então elas desconhecem isso. E ao desconhecer, eles começam a dizer a Noé: o que tu está fazendo? Noé ficou doido, né? Noé ficou louco. Ninguém nunca viu isso. Como é que ele está inventando uma coisa que não existe? Mas ele não só recebeu a promessa, mas como recebeu a sua mensagem. Imagine, além de Noé construir uma arca, começar a olhar e dizer assim: vai chover e vai inundar a terra. Imagine, irmãos, que ninguém nunca havia visto a terra sendo inundada. Se fosse na beira do hip hop, na nossa linguagem, a gente dizia: vai inundar mesmo, que está na beira do hip hop, né? Mas lá não, missionário Eliane, nunca havia a inundação. Ninguém nunca viu a inundação. E além de ele construir aquilo que ninguém nunca viu, prega algo que ninguém nunca imaginou. Você pode compreender essa pregação? Seu coração pode compreender isso? Ele faz aquilo que nunca viu e prega aquilo que ninguém nunca imaginou. Vai inundar. O que é isso? Noé, tu está ficando doido? Sabe qual é a nossa pregação? Você sabe qual é a pregação do Evangelho? Cristo Jesus ressuscitado. Você já viu alguém ressuscitar por aí? Só na internet, né? Você vai lá, aí você vê e fica até com dúvida, né? Você já viu alguém ressuscitar? E as pessoas olham assim e dizem assim: como? Tu prega um Cristo que está vivo, ressuscitado? Tu está ficando doido. Eu nunca vi ninguém ressuscitar e andar por aí, não. Mas nós pregamos um Cristo vivo e ressuscitado. Além de pregar um Cristo vivo e ressuscitado, nós pregamos uma nova cidade, uma nova Jerusalém, algo que Cristo preparou para nós, a qual o olho não viu, o ouvido não ouviu, a qual não penetrou o coração humano, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então ele imagina: o que é isso? Primeiro tu diz que o teu Cristo está vivo e ressuscitou, ainda diz que tem um conjunto habitacional aí para vocês morar no céu.
Esses crentes estão ficando doidos, né? As ruas são de ouro e cristal. Eles disseram ainda, que negócio é esse? Quem aqui já viu rua de ouro e cristal por aí, irmão? Eles não acreditam no que nós pregamos, missionário Eliane. Assim como Noé pregou, e eles também não acreditaram. Mas nós acreditamos. E continuamos pregando porque temos fé. Continuamos anunciando porque cremos no Evangelho de Cristo Jesus, que Ele tem preparado morada para mim e para você, e que alcançaremos essa pregação, ainda que seja irreal, ainda que eles possam dizer, eu não confio, mas desceu ao nosso coração, o nosso Cristo sustenta a mensagem de fé. Ele, o Cristo ressuscitado. Noé está nessa geração, está pregando e todo mundo dizendo, Noé está doido. Mas ele recebeu uma promessa, missionária Silvia. Quem recebe promessa, missionária Silvia, não se importa com quem está lhe chamando de doido. Quem recebe uma promessa não se importa com quem está dizendo, rapaz, tu está ficando doido, tu está fazendo algo que tu não vai atingir, que é isso? Isso é irreal. Pois é isso mesmo. Nós confiamos nessa fé, a qual Deus traz do mundo invisível, traz para o visível, para que nós possamos provar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Então todo mundo ignora. Todo mundo faz o quê? Você teria capaz? Você seria capaz de alguém lhe ignorar e dizer assim, eu não quero saber, mas tu tem uma promessa, eu vou continuar na minha promessa. Foi Deus que revelou a promessa para mim, a construção dessa arca, a construção dessa promessa que Ele me entregou. Ainda que os outros digam e comecem a zombar, zombaram de Noé, zombaram do seu projeto, zombaram daquilo que ele estava fazendo, mas ele confiou na palavra e na promessa de Deus. E quando o negócio aconteceu, e aí? A pergunta é, você confia no que Deus lhe entregou? Você já anotou no seu papel o seu pedido de oração e orou por ele? A minha pergunta é se você confia no que Deus te entregou. Ou se o primeiro que zomba de ti, tu abandona aquilo que Deus te entregou. Ou se o primeiro que olha para você e diz que você é falho, fraco, cheio de fraqueza, tu abandona. A pergunta é se tu confia na promessa que Deus já te entregou, se tu confia naquilo que Deus derramou sobre a tua vida, ou se você é daqueles que diz assim, a maioria está o quê? Como é que diz o texto lá, o ditado popular? A maioria está certa, né? A maioria está certa, irmão. Você crê nisso? A maioria está certa. A maioria não acreditava no dilúvio. Você crê que a maioria está certa? Não, eu estou com a maioria porque a maioria está certa. Cuidado! Jesus não pode estar na maioria. Ele pode estar no seu projeto e você pode estar abandonando ele, porque você acha que a maioria está certa. A maioria disse para Noé, abandona essa doideira aí, tu está ficando doido. Abandona a tua promessa, tu está ficando doido. Você acredita na maioria ou na promessa que Deus te entregou? Quem promessa, missionária Eliane, é individual. Deus te entregou uma promessa. Mas a pergunta é, está dizendo aonde tu colocou a tua promessa? Na maioria? Na voz do homem? Aonde tu colocou a promessa de Deus? Ou será que tu confia, ainda que zombem, ainda que te humilhem, ainda que diga que tu está doido, ainda que diga que não é o certo? A pergunta é, você acredita na promessa de Deus? Você acredita no Evangelho que Deus derramou sobre a sua vida?
Irmão, isso daqui é só para quem tem fé. Porque se você todo dia ser macetado com a promessa que é tão grande de Deus na tua vida, por alguém está dizendo, tu está sonhando muito, mas tu está dizendo, não estou sonhando não, foi Deus que me entregou. Não, eu não estou sonhando não, foi Deus quem disse para mim, foi uma promessa de Deus, eu nem tinha sonhado, foi Ele que entregou o projeto, eu nem queria, foi Ele que me entregou o projeto. Hoje tu pode até me chamar de doido, mas eu acreditei na promessa de Deus, no projeto dele na minha vida, e eu não vou largar esse projeto, eu não vou largar a promessa de Deus na minha vida, ainda que se levante tempestade, eu creio na promessa de Deus. Porque crer na promessa é difícil. Primeiro combate, realidade, Josué. A realidade da época é: Noé nunca inundou isso daqui. Da onde tu está tirando isso? O primeiro combate da promessa da vida de Noé foi: tu está ficando doido, isso nunca aconteceu. O primeiro combate na sua vida, sabe qual vai ser? A lógica humana. O primeiro combate da tua vida é a lógica humana. Alguém chegar assim, deixa eu te dizer uma coisa, isso nunca aconteceu. Tu está flutuando na tua imaginação, tu está sonhando alto demais. O primeiro combate da sua vida vai ser com aqueles que são racionais. O primeiro combate na sua vida são aqueles que são totalmente ligados ao conhecimento humano, para dizer para você, isso nunca aconteceu, como é que agora tu quer que aconteça? Existe um Deus que é poderoso, que tem a capacidade de fazer as nossas promessas que Ele entregou se cumprir na nossa vida. Então o primeiro combate era: isso nunca existiu, Noé. Nunca inundou aqui. Como é que tu vai dizer que está inundando agora? A água nunca nem chegou aqui no meu pé, Noé. Bem aqui na minha casa. Agora tu está dizendo que vai inundar? O primeiro combate com você vai ser a sua fé. Vai ser Deus olhando para você e dizer: você confia de verdade em mim? Você confia na promessa? Tem fé para acreditar naquilo que eu vou fazer na tua vida? Ou você vai jogar com a realidade dos homens? Ou você vai jogar com a realidade humana? Ou você vai jogar com aquilo que os homens têm os olhos dele à vista, o conhecimento humano? Você vai além ou você vai ficar no raso? Eu prefiro acreditar, olha, prefiro ficar com Noé batendo o martelo e os outros dizendo: tu tá doido, para quem tu tá fazendo isso? Eu prefiro ficar com Noé com o serrote cortando lá e os outros dizendo: tu tá ficando doido, para que tu tá fazendo isso? Eu prefiro ficar com Noé botando a tábua na costa, colocando um prego na parede e os outros dizendo: tá ficando doido, para que tu tá fazendo isso? Eu prefiro ficar com Noé andando, calafetando a arca e os outros tá dizendo: isso nunca aconteceu, tu tá acreditando nisso para quê? Todo dia, Diácono Raio, você já pensou todo dia? Todo dia, Diácono Raio, Railson, é fogo de palha. Tu não é crente coisa nenhuma. Hoje tu pode estar assim, mas amanhã tu já está de outra forma. Tu não vai conseguir, você lidando com os seus problemas e dificuldades todo dia, batendo martelo, diz: mas Jesus vai mudar, Ele vai fazer a obra, Ele vai levantar, Ele vai restaurar. Fique com a promessa que Deus te entregou, e ponto final. Ele é um herói da fé. Foi porque ele construiu a arca, foi porque ele venceu toda a zombaria da sua época. Porque vencer no lógico missionário Eliane é fácil demais. Eu quero ver você vencer com alguém zombando da tua cara. Eu quero ver você vencer com alguém dizendo que você não é o que você diz ser. Eu quero ver você vencer com alguém dizendo que você de fato não é isso que você é.
Eu quero ver você vencer com alguém dizendo, tentando lhe parar de toda forma, dizendo: você não é crente, você não é cristão, você faz tudo errado, você é isso, você é aquilo. Eu quero ver você vencer como Noé venceu, com as pessoas zombando nele, dizendo: isso não existe, isso não vai acontecer. Vencer no normal, sendo elogiado, é normal, sim ou não? Ah, irmão, isso daí é simples demais, né, irmão Marinho? Os outros dizendo: é isso mesmo, varão, glória a Deus, que bênção, vai crescer. Ah, eu quero ver tu vencer quando dá errado, né, missionário? Senão a gente não vai liberar o dinheiro, não. Ah, se daí só é fogo deles, vai parar. Vamos resistir, né, missionário? Vamos resistir mais, que é para ver se eles desistem. Não vou desistir não, vou bater na outra porta, mas eu não desisto, porque Deus entregou a promessa, então eu vou correr atrás, que a porta se abra e Ele possa derramar a graça. Irmãos, a gente acreditar no possível diante dos elogios é fácil. Eu quero ver tu acreditar com alguém zombando da tua cara, da tua fé, da promessa que Deus derramou sobre a tua vida. É isso que eu quero ver. E pensa com alguém: ah não, pastor, não é assim não. Quando o projeto é de Deus, tudo dá certo. Quem dera, né, missionário? A gente estava numa bênção, né? Olha, José, dorme um pouquinho aí que eu vou te mostrar o que eu vou fazer na tua vida. E sonhou José com a lua e as estrelas que se prostravam diante dele. Quando de repente, tu está pensando que os irmãos de José olharam para ele e disseram: eita, lá vem um homem de Deus. Quem? José, homem de Deus. Foi isso que aconteceu? Lá vem um sonhador. Zombaram dele. Zombaram dele, missionário do Ciclene. Lá vem o sonhador. Vamos ver o que ele tem capacidade de fazer. O sonhador ali, ó. Irmão, tem gente ignorando o teu sonho, tem gente ignorando a tua promessa, tem gente dizendo que tu não tem capacidade de fazer. José conta o sonho, quando de repente os próprios irmãos missionários do Ciclete, não foi o vizinho da direita, não foi o vizinho da esquerda, não foi exatamente quem ele não conhecia, não foi um colega de escola, sabe quem foi? O próprio sangue, a própria carne dizendo: tu não é não, tu não é não, não existe isso não, não, tu não é. Lá vem um sonhador. Se tu está pensando que vem de fora, está enganado. Os irmãos olham para ele e dizem: lá vem um sonhador. Aquele que acha que vai dar certo a vida dele. Vamos jogar ele nesse buraco aqui e vamos ver se o sonho dele vai tirar ele desse buraco. E aí, tem fé? Para os outros zombarem do teu sonho e da te jogar numa cisterna? Tem fé para ser vendido como escravo e morar na casa de Potifar? Tem fé para ser caluniado e parar numa prisão e acreditar no projeto de Deus na tua vida, ou tu desiste? Esse é o seu projeto de Deus, irmãos. Só vence quem tem fé. Ele não deixou simplesmente aqui para a gente ler e dizer: olha só que bênção, não. Ele deixou para dizer: você também é um herói. Jesus pode derramar fé sobre o teu coração e você enfrentar essas adversidades, depois de ter vencido, permanecer de pé e dizer: eu posso até ser zombado, mas Deus vai me dar vitória, Deus estará comigo, eu creio na promessa de Deus. Detalhe, sabe qual é o maior detalhe? O diácono Railson: eles eram imperfeitos. Pessoas sem capacidade. Quem capacitou foi Deus. Eram os imperfeitos, Railson. Abraão recebeu uma promessa. Eu te pergunto: e quando o tempo posterga? E quando o tempo vai mais para adiante, o que tu faz com a tua promessa? E quando tu esperava para essa semana, não veio, e nem na próxima, e nem da próxima, nós estamos chegando no meio de 2025 e a tua promessa ainda não chegou. O que tu fez com ela?
Hã? Abraão, Sara, sabe o que ele fez? Deus, a oração de Abraão, missionário Helene, tu me fez uma promessa. Só que ele não indagou a Deus a respeito da promessa. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: Senhor, existe um servo meu mais velho da minha casa, e ele herdará a minha promessa, porque eu não tenho herdeiros. Como se Deus tivesse esquecido da promessa, missionário. Aí Deus disse assim: não vai ser ele que vai herdar, o teu filho, que vai sair das tuas entranhas, ele herdará a tua promessa. Abraão creu e esperou na promessa, missionária Eliane. Ele é um herói da fé, porque tem muita gente que a promessa vai se postergando e vai esquecendo dela. Tem muita gente que vai abandonando a promessa, porque hoje não deu, amanhã não conseguiu, passou-se uma semana, passou-se 2 semanas, ainda não recebeu a promessa, então abandona a promessa de Deus. Mas Abraão não, ele está com 50, está com 60, está com 70, está chegando a sua velhice, mas ele ainda crê na promessa que Deus entregou em suas mãos. É um herói da fé. Quantos não param? Quantos nos abandonam? 2 anos de crente, o pastor nunca me deu uma oportunidade, eu vou para outra igreja, eu vou para outro canto. Abandona a promessa que Deus entregou na sua vida. Ei, o tempo está fazendo você abandonar a sua promessa, o tempo está cansando a tua vida. Ei, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu vou andar e vou esperar no Senhor. Mas só, deixa eu te dizer uma história. No meio do caminho, Francinildo, Abraão falhou. Abraão errou, Railson. Sara pegou H e disse assim: pega aqui H, vamos logo fazer um menino. Essa promessa logo vir, vamos adiantar esse negócio. Abraão errou. Errou ou não errou? Mas eu gosto de Abraão, herói da fé. Sabe por quê? Porque um erro, Eliana, não determinou o direcionamento de Abraão. Um erro, missionária Eliane, não fez ele tomar outro caminho. Tem gente que erra e abandona. Tem gente que erra e vai embora. Tem gente que erra e desiste da promessa, Eliana. Tem gente que erra e diz assim: eu vou parar por aqui. Abraão disse: não, eu errei, mas o meu Senhor ele é fiel, ele é misericordioso, longânimo, tardio em irar-se. Eu ainda continuo crendo na promessa. Não deixe um erro determinar o seu destino. Não deixe um erro determinar o seu caminho. Não deixe um erro determinar a sua história. Não deixe um erro determinar a sua vida. Pare com isso. Um erro não determina a minha história. Pastor, o senhor erra. E como erro? Só que um erro não determina a minha história. Eu continuo sendo um adorador, eu continuo buscando a Deus. Um erro não determina a minha história. Eu continuo buscando a Deus, eu continuo vendo a face do meu Criador, eu continuo para o projeto que Ele derramou sobre a minha vida. Um erro não determina a minha vida e o meu destino. Nunca vai determinar, porque a minha vida está na mão de Deus e não na mão de qualquer pessoa. Minha vida nunca vai estar na mão de qualquer pessoa, missionário Eliane. A minha vida está na mão de Deus. Ele determina a minha vida. Você sabe qual é o mais interessante aqui nos heróis da fé, saindo de Abraão? Você já reparou que existe um homem aqui chamado
Sansão está na lista dos heróis da fé. Sansão, missionário Lucipede, na lista dos heróis da fé. Pensa Israel em um cara rebelde, Sansão. Missionário, ele pensa em alguém desobediente, Sansão. Pensa em alguém com o coração meio duro, Sansão. Sansão era forte e valente, né? Quem acredita que o Espírito de Deus usava Sansão, diga amém. Diga amém. Irmão do céu. Mas Sansão era desobediente demais. Sansão tinha um voto chamado de nazirado ou nazireu. Ele não podia tomar bebida forte, não podia chegar em carne morta e nem um animal morto, não podia participar nem se casar com estrangeiros, porque ele era de Deus, e nem podia cortar o cabelo. Deixa eu te dar um recado: ele fez tudo o que não era para fazer. Railson, Sansão fez tudo o que não era para ele fazer, ele fez. Sansão era usado por Deus, irmão? Sim ou não? Vocês ficaram em dúvida agora? Ele era usado por Deus, irmão. Sansão era usado por Deus. Era o Espírito que usava ele. Mas como pode, pastor? Alguém tão errado ser usado por Deus? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, na forma como Ele quer. Ele é Deus, e quem sou eu para falar alguma coisa para Ele, né? Sansão vai lá, ainda faz um enigma. Eu tirei doçura de lá do valente, do bravo, do forte, eu tirei doçura. Sansão tinha pegado em carne morta. O leão, ele tirou o mel. O leão estava morto e tinha uma colmeia. Vai lá e toca na carne morta, algo que ele não podia fazer. Ele vai lá e faz. Tinha festa nos arraiais dos filisteus, tinha festa lá, e adivinha para onde Sansão ia? No final de tudo ele ainda diz assim: Sansão, tu não pode casar com a filisteia. Sansão chega lá com o pai dele e diz assim: eu encontrei uma mulher top das galáxias, olho verde, nariz afilado, bonito. E o pai dele diz: glória a Deus, Sansão, ela é filisteia. Aí o pai olha assim: como? Mas não tinha crente para te casar não, filho. Tu foi casar logo com descrente, né? Olha a bênção de Deus aí. Não tinha alguém crente para te casar não, filho, do nosso, aqui do arraial. Vai pegar uma lá fora, filho. É laço para a tua vida. Por que tu está fazendo isso, Sansão? Olha o pai e a mãe dizendo: porque o pai e a mãe de Sansão nunca se eximiram. E ele pergunta a Sansão: por que tu está fazendo isso, meu filho? Acaso não tem aqui no nosso arraial mulheres para te se casar? Por que tu vai buscar entre os nossos inimigos? Tu quer destruir a nossa casa, tu quer destruir a nossa família. Vai buscar lá no arraial inimigo. Aí Sansão vai e adivinha? A desgraça da paixão, irmão Maria. Mas eu estou apaixonado, o coração está tomado, é fogo da paixão. Vou lá, adivinha? O nome da infeliz era Dalila. Porque tem gente que parece bonito, mas vai ser o Satanás na tua vida. Tem gente que tem até um planejamento, mas cuidado, pode ser o Satanás na tua vida e tu vai ter um problema estourando. Alguém que era para olhar para Sansão, missionária Helene, e dizer assim: eu vou cuidar de ti, Deus te usa,
esse ministério vai crescer. Sabe o que ela está fazendo? Tramando contra a vida do seu próprio esposo. Você não entendeu? Sansão está casando com uma mulher que está tramando a sua própria morte. Irmão, que casamento é esse? Sansão está casando com uma mulher que está dizendo: eu vou destruir a tua vida, Sansão. Eu vou acabar com esse espírito que está na tua vida, Sansão. Eu vou destruir esse teu ministério, Sansão. Enquanto ela está formando, sentando com ele, dizendo: nós vamos crescer, nós vamos desenvolver, Deus te usa de verdade. Não, ele casou com alguém que quer destruir a vida dele. Ele casou com alguém que vai enganá-lo. E mais uma vez, ela não enganou uma, não enganou duas. Ela tentou contra a vida dele várias vezes. Olha só, missionário, o que acontece com um projeto de Deus quando a gente não toma o direcionamento de Cristo na nossa vida. Sansão está lá apaixonado, Francinildo, deita no colo de Dalila, mas aquela mão que passa na cabeça de Sansão não é verdadeira, é falsa. Aquela mão que passa na cabeça de Sansão acariciando, não é um acariciamento dizendo nós vamos crescer. Pelo contrário, eu estou esperando a hora para te cair, eu estou esperando a hora para te destruir, eu estou esperando a hora para acabar contigo, Sansão. Olha só onde Sansão se meteu. Aí olha só, Sansão, qual é o teu segredo? Mas ele já estava no erro mesmo, né? O miserável já estava. Enganou a ela também. Aí ele disse assim, quando ela percebeu, porque a paixão é uma desgraça mesmo na vida do homem, né? Cega ele de tal forma, e da mulher também, né? Ela olhou e disse assim: Sansão, teus inimigos vêm contra ti. Sabe o que aconteceu? Ele se levantou porque ele tinha mentido. Ele não contou o segredo. E mais uma vez ele vai lá e ela vai lá, acaricia e diz: onde é que está a tua força? Ele vai lá e mente de novo. Mas na terceira vez a Bíblia diz que ele conta o segredo. Aqui eu encontro um versículo que está em Romanos, capítulo 8. O Espírito Santo, Francinho, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes você negociou o projeto de Deus na tua vida? O Espírito Santo chorando, dizendo: não faça isso. Quantas vezes você negociou o ministério que Deus entregou na tua mão e Jesus dizendo: não faça isso? Eu vejo o Espírito Santo, missionário Eliane, olhando para Sansão e dizendo: não faz isso, porque Deus não te levantou para isso, Sansão. Só que tem uma hora que o Espírito, né? Na terceira vez, Sansão comete o erro. Ele conta a verdade e diz assim: está no meu cabelo a minha força. Sansão encontra uma frase que nem eu e nem você queria ouvir como crente. Qual é, pastor? Quando a mulher Dalila grita: Sansão, teus inimigos vêm contra ti. O texto diz: e não sabia ele que o Espírito do Santo do Senhor já não era mais com ele. Ele gritou e disse: me levantarei mais uma vez e vou fazer. Só que o Espírito já não estava mais nele. Ficou fraco. O que aconteceu, pastor? Cuspiram, fizeram ele de palhaço.
Porque negociou a unção de Deus, a promessa de Deus na sua vida. Pastor, então como que ele entra na lista dos heróis da fé? Como é que um homem desse pode entrar na lista do herói da fé? Deus escolhe improváveis. Esqueceram de Sansão. Sabe por quê? Enquanto você frutifica, tem alguém te apedrejando. Enquanto você está aqui na igreja, tem alguém querendo te tirar daqui. Enquanto você está aqui adorando, buscando a Deus, aproveite o momento. Sabe por quê? Porque você está na casa do Pai, você não está na casa de qualquer pessoa. Tem gente querendo derrubar, tem gente querendo que você saia, tem gente que não quer que a sua vida desse jeito. Mas depois que você vai para lá, sua vida pouco importa. Esqueceram de Sansão. Então a cabeça dele começou a crescer uns pedacinhos de cabelo, né? O careca começou a criar cabelo, né? E Sansão fez uma oração. Qual foi a oração de Sansão? Quem leu lá o livro de Juízes? Senhor, só mais uma vez. Senhor, só mais uma vez. Me dá força só mais uma vez. Me levanta só mais uma vez. Traz de volta o Espírito só mais uma vez. Pega um Sansão, colocam ele para zombar dele dentro de um pátio. Ele se atraca com as duas colunas e começa a dizer: só mais uma vez. E ali ele derruba aquelas colunas e ele morre junto com os seus inimigos. E a Bíblia diz: então ele matou mais inimigo na sua morte do que na sua vida toda, e se tornou um herói da fé, porque executou o juízo no dia da sua morte. Aquilo que havia prometido há muito tempo, ele deixou para fazer no final da vida. E você vai deixar para fazer no final da vida aquilo que Deus já está te prometendo há muito tempo? Vai deixar para o final da vida aquilo que Deus já derramou na sua vida? Não faça como Sansão. Comece agora. Comece a executar agora a vontade de Deus. Comece a fazer agora. Não deixe para o final da vida. Jesus quer te usar agora. Jesus quer te levantar agora. Jesus quer te reerguer agora. Não deixe para o final da vida aquilo que Jesus já derramou sobre a sua vida. Esses são os heróis da fé. O que a gente falar de Moisés? Você conhece Moisés? Conheço. Um homem que falava a Deus face a face. Não, irmão. Você já reparou que Moisés, quando sai fugido do Egito, acontece algo que fica marcado na vida de Moisés? Primeiro ele mata um egípcio em terra. Você já reparou que Moisés vai fazer no outro dia? Moisés, missionário Lucicleide, ao sair do palácio de Faraó, encontra dois hebreus brigando. E o que Moisés faz, missionário Eliane? Apartar os dois. Para de brigar, vocês são irmãos. Nós somos irmãos, a gente não pode brigar. Sabe o que eles falaram para Moisés? Quem te colocou como juiz no nosso meio? Olha a frase: quem te colocou como juiz no nosso meio, Moisés? Ou tu vai fazer com a gente aquilo que tu fez com o egípcio? Tu matou o egípcio. Aí Moisés foge do Egito. Na sarça
Deus diz assim: Moisés, tu vai voltar. Agora imagine, tu vai voltar para aquele povo, para libertar. Mas a frase, quem te colocou como juiz? Como é que volta? Como é que volta, missionário? Fica imaginando Deus olhando para Moisés e dizendo: tu vai voltar porque tu vai resolver lá. Ele diz: rapaz, eu tentei resolver entre dois e não deu certo. Eu tentei resolver entre dois e não deu certo. A palavra que eu recebi foi: quem te disse que tu é juiz entre nós? Agora tu me manda voltar para aquele que disseram para mim que eu não sou juiz entre eles. Aí Deus diz assim: vai voltar. E o que eu faço? Como que eu vou voltar? Qual é a prova que isso vai acontecer? Eles não vão acreditar em mim. Aí ele diz: joga o teu cajado no chão aí, Moisés. Jogou, se transformou em serpente. Serpente tenta. E toda vez que nós deixamos da nossa mão a autoridade que Deus nos deu, ela se torna inimigo. Ela tenta nos ferir. Mas Deus fala: pega de volta. Toma a autoridade que eu coloquei na tua mão. Levanta ele. E ele se transformou em cajado novamente. Aí ele diz assim: mas e se não acreditar em mim? Moisés, coloca a tua mão no peito, Moisés. Aí Moisés foi lá e quando ele tirou a mão dele, estava leprosa. Você sabe por quê? Porque a lepra da sua vida está no seu coração. Deus estava dizendo: a tua ferida está no teu coração, Moisés. A ferida está no teu coração. Quero te usar, quero fazer algo na tua vida. Só que tu está com o coração leproso, cheio de ferida, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de ira. E é por isso que eu não estou te usando, Moisés, porque teu coração está ferido e tu está cheio de mazelas. Está com o coração leproso. Mas Deus é bom. Deus diz: coloca a tua mão no peito de novo, Moisés. Porque eu sou o Deus que cura a ferida da alma. Eu sou o Deus que cura a ferida do coração do homem. Aí ele coloca a mão no peito. E quando ele tira a mão, está restaurado. Aí ele volta. Moisés se tornou um herói da fé. Mas o herói da fé estava duvidando daquilo que Deus iria fazer na vida dele. E você? Você já duvidou? Quem já duvidou, levanta a mão. Eu já duvidei já. Não levanta assim não, levanta assim. Diga: eu levantei, eu já duvidei, pastor. Já duvidei. Né? Não é que a gente duvida? Porque às vezes o mistério é tão grande, Francine, que a gente diga: rapaz, nem eu estou acreditando nesse negócio. Só Deus mesmo para tocar na nossa vida e dizer assim: eu vou fazer. E sabe como ele faz? Maltrata até que a gente possa fazer aquilo que ele quer muitas vezes. Deixa eu te dizer uma coisa: você está apanhando muitas vezes porque você não quer fazer a vontade de Deus. Mas existe uma promessa na sua vida, e Deus está endireitando esse caminho para que essa promessa possa se cumprir na tua história. Ela vai se cumprir. Até o último momento, quando Moisés volta, a Bíblia diz que Deus tentou matar Moisés no caminho, porque a gente não está acreditando. Mas se tornou um herói da fé. Sabe por quê? Porque chegou no Egito, venceu o medo e deixou Deus fazer a obra na vida dele. Vença o seu medo hoje. Vença as feridas hoje. E passa a viver a herança de Deus para a tua vida.
Não negocie a fé de Deus. Não negocie a vontade de Deus. Você está negociando a obra de Deus com o teu sentimento. Você está negociando a obra de Deus com as tuas emoções. Você está negociando as obras de Deus com as tuas feridas. Você está negociando com Deus. E Deus está dizendo: eu não vou negociar com você. Levanta. Conheceu Elias? Para terminar, Elias chega no Carmelo e o negócio, rapaz, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Puh. Aí chegou um cabra frouxo chamado Acabe, corre para a mulher e diz assim: Elias matou os profetas de Baal, tudinho. Aí ela diz assim: que os deuses me castiguem, se amanhã Elias também não estiver morto. Sabe o que aconteceu? Um homem que desceu, fez descer fogo com o céu. A Bíblia diz que ele temeu pela sua própria vida. Caminhou no deserto. No deserto da caminhada, ele orou e pediu a morte. Senhor, de tudo que eu já fiz para ti, fogo desceu do céu, e a recompensa que eu tenho são pessoas querendo me matar. Senhor, me mata. Elias pediu a morte. Eu não quero mais viver não, já está bom. Aí ele dormiu, sabe como é que é? A síndrome da depressão, né? Deitou para dormir, porque ainda não dorme não, provavelmente está caminhando para esse destino, se isolando, que a depressão quer alcançar. Mas Deus é poderoso para lhe dar livramento em nome de Jesus, né? Ele deita esperando a morte. Um homem de Deus, irmão Marinho, que fez descer fogo do céu, trouxe provisão para uma viúva, está deitado e pedindo a morte. Vou dormir esperando a morte, porque eu não quero mais viver. Sabe quem é que toca nele? Um anjo. Pega um pão e diz assim: levanta, porque o teu ministério ainda não acabou. Come e anda, porque Deus ainda tem muito a fazer na tua vida. Está chegando provisão de Deus para a tua vida. Está cansado, está pedindo a morte, porque está dizendo: está dando tudo errado, não está acontecendo como eu quero, não está indo como eu planejei. Mas o anjo está tocando e dizer: continua, come o pão e segue a tua vida, porque eu trago a provisão para a tua casa, eu trago a provisão para a tua família, eu trago a provisão para dentro do teu lar, para te entender que é eu que estou mandando tu caminhar e prosseguir na tua história. É por isso que o pão chegou lá na tua casa. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo: aí não acabou a promessa, levanta e segue, porque ainda tem um projeto na tua vida. Ele chega, e como todo mundo que tem um problema no coração, ele tenta se esconder. Ele corre para a caverna. E lá na caverna, ele se coloca no profundo lá da caverna. Porque todo mundo que quer parar os ministérios por causa de uma afronta, por causa de uma ferida, acaba se escondendo. Então ele vai se esconder. Está lá na caverna. Diz: Elias, o que tu está fazendo aí? Deus está chegando e dizendo: o que tu está fazendo? Por que tu está se escondendo? Por que tu entrou na caverna? Elias, vem para fora. Sai dessa caverna.
Vem para fora, eu quero falar contigo. Por que tu está te escondendo, Elias? Ah, Deus, a resposta dele: mataram teus profetas e só eu restei, e eu temo pela minha vida. Ah, Senhor, ninguém quer me ajudar. Ninguém quer estender a mão para mim, Senhor. Eu estou sozinho. Elias pensava que estava só. Por isso eu me coloquei na caverna, porque ninguém estende a mão para mim, porque ninguém olha para mim. Adivinha só, Francineuso, quem estava falando com ele? Deus. Ele está dizendo para Deus, missionário Eliane: fiquei só, todo mundo morreu. Deus diz: Elias, sai da caverna. Primeiro que tu não está só. Segundo que eu separei 400. Tem um povo chegando a Elias, que teme ao Senhor, que não se rendeu a Baal e que continua de pé orando e buscando a Deus. Tu não ficou só não, Deus te deu um recado: tu não está só não. Deus tem preparado alguém que está orando pela tua vida. Deus tem preparado alguém que está intercedendo por ti. Você não está só. E Deus está dizendo: sai daí da caverna. Aí ele vai ungir Jeú, rei. Se não me falha a memória, Ben-Hadad, rei da Síria. E vai ungir Eliseu como profeta ainda. Eita, que ministério! Em nome de Jesus, que o Senhor te dê força. Ainda tem gente para te levantar ainda. Deus está dizendo para Elias: Elias, tu ainda tem que levantar Jeú como rei, tu ainda tem que levantar Ben-Hadad como rei da Síria, e tu ainda tem que levantar Eliseu como profeta. Te levanta, porque tu precisa ser usado. Te levanta, porque tu precisa de receber mais de mim para te entregar sobre aqueles que eu vou colocar. Te levanta, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. Aí ele se levanta, sai da caverna, unge Jeú como rei, unge Ben-Hadad como rei na Síria, e por último ele unge Eliseu. Aí ele diz para Eliseu o quê? Fica aqui, que eu vou ali. Eliseu não é besta. Ele diz: não vou ficar aqui não, eu vou contigo. Aí ele para no canto e diz: fica aqui que eu vou ali. Aí Eliseu diz: negativo, para onde tu for eu vou. Tu já me chamou, eu já queimei a junta de boi, eu já queimei aquilo que eu tinha, eu já queimei, porque tem gente que tem ministério na sua vida, e só faça isso se você tem ministério. Quando Elias chamou Eliseu, o trabalho dele era arar aquela terra. Quando Elias chama Eliseu, ele pega a junta de boi, ele queima aquela junta de boi, ele assa aquele boi e diz assim: para cá eu não volto mais, mas eu vou fazer aquilo que Deus me determinou para fazer. Sabe por que você para? Porque toda vez você tem para onde voltar. Aí você está se sentindo seguro. Mas Eliseu não. Eliseu matou tudo para dizer: eu não tenho mais para onde voltar, eu vou para ti e não volto mais. Por isso que aonde ele ia, Elias ia, Eliseu ia atrás. Aí Elias disse assim: se na hora que eu for tu estiver perto, a bênção desce sobre a tua vida, né? E adivinha o que ele pediu? A porção dobrada de Elias. Pensa num cabra fraco, né? Porção dobrada. Porção dobrada, missionária do Ciclone. Pensa. Eliseu está morto, o cara cai morto no osso de Eliseu. Quando o cara cai morto, ele levanta de novo. Rapaz, o cara morreu não. O osso de Eliseu fez ele levantar. A unção era muito, não era não? Estava até no osso. Deus é bom, irmãos. E ele permaneceu até enfim.
no dia do arrebatamento, lá vem carruagem de fogo descendo do céu. E Eliseu dizendo: joga a capa, joga a capa. Joga a capa, joga o manto, que eu quero o manto aqui, joga. Quando de repente Elias larga a capa, lá vai Eliseu. E eu gosto de cabra ousado, Raios. Sabe por quê, missionário? Ele pega a capa de Elias, chega na beira do Jordão e diz assim: bora ver se vai acontecer agora. Porque crente é assim, irmão, tem que ser ousado. Bateu a capa assim, poderia até atravessar com o navio, mas ele bateu no... Se é Deus mesmo, o mar vai se abrir agora. Pá! O rio se abriu e ele atravessou. Está confirmado o ministério. Deus derramou sobre mim a graça que estava sobre Elias, e agora eu vou caminhar o meu caminho. Pensa no cara, Diácono Célio, que o rei da Síria planejava lá no quarto dele o mal contra Israel. Eliseu chegava e dizia assim: eles vão fazer isso, isso e isso. Aí o rei da Síria olhou e disse assim: quem é que está fofocando aqui? Quem é um traíra aqui no nosso meio? Que tudo que a gente vai fazer ele sabe lá. Aí um se levantou e disse assim: ninguém está te traindo não. É porque eles têm lá um profeta chamado Eliseu, que tudo que a gente trama aqui, Deus mostra para ele lá. Tudo que o inimigo está tramando contra a tua vida, o Senhor vai quebrar hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. São homens imperfeitos, mas que acreditaram na promessa de Deus. São homens imperfeitos, mas que decidiram viver a obra de Deus na sua vida. E que mesmo querendo morrer, acreditaram que Deus ia fazer algo extraordinário na sua vida. E que mesmo errando no meio da caminhada, como Abraão fez com o nascimento de Ismael, acreditaram na promessa de Deus. E que mesmo errando como Sansão, acreditaram ainda que no final da sua vida, para exercer justiça, acreditou na promessa de Deus. E é o que nós somos, pessoas imperfeitas, pessoas cheias de falhas, de fraquezas e de defeitos. Somos nós, irmãos. Deus escolheu os imperfeitos. Um homem segundo o coração de Deus adulterou, mas ele disse: não retire de mim o teu espírito. Não deixe a tua promessa morrer. Não deixe o teu projeto morrer na minha vida. Um homem segundo o coração de Deus, o filho dele tentou usurpar o reino dele, mas ele continuou acreditando na promessa de Deus. Continuou caminhando, Josué. Ele não parou por causa de um erro. Você vai continuar. E ele errou uma vez, não, ele errou duas. Porque no dia que o profeta Natan chegou com ele, Josué, e disse assim: tem uma história para te contar, Davi. Pegou uma ovelha de um homem pobre e matou ela para dar para os seus convidados. Aí ele disse assim: esse homem é digno de morte. Aí o profeta olhou para ele: esse homem é tu. Aí ele disse: pequei contra Deus, Senhor, me perdoa, porque a tua presença é que me basta, Senhor. Se tu quiser tirar o trono, tira, mas a tua presença não tira. É ela que me basta, é ela que me faz caminhar.
Se tu quiser tirar o ouro e a prata, tira, mas é a tua presença que me faz caminhar. Senhor, tira tudo, mas não retire de mim a tua presença, não retire de mim a tua graça, não retire de mim o teu Santo Espírito. Pare de procurar perfeição nas pessoas. Você é o mais errado que tem. Quer um líder exemplar? Jesus, filho, que disse para Nicodemos: se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Essa perfeição é inexistente. Você não vai alcançar. Não existe ela. Você tem que acreditar no projeto que Deus entregou na tua vida e ponto final. E tem mais uma coisa, tem uma guerra que é sua e você está jogando para os outros. Pare com isso, ela é sua. Vença a sua guerra. Vença a sua guerra, ela é sua. Jesus te chamou para vencer essa guerra. Vença ela. Pare de querer jogar a culpa para os outros. Vença a sua guerra. Pare de querer encontrar erro nos outros porque você quer alguém perfeito. Na verdade o erro é seu. Vença a sua guerra. Você precisa vencer a sua guerra. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento, Senhor. Fortalece a fé, Pai querido, no coração. Fortalece a fé na alma, Jesus. Fortalece a fé, Pai querido, e começa, Pai querido, a dar graça, a dar, Pai querido, graça, Senhor, para permanecer de pé, Senhor. Oh Deus poderoso, todo projeto do inimigo, Senhor, toda obra, Pai querido, feita, Senhor, nós oramos nesse momento, Senhor, pelo levante que o inimigo colocou, pela barreira que ele colocou, Jesus. Oh Jesus, Jesus, toda obra feita, Pai querido, na encruzilhada, toda obra feita, Pai querido, feita de agradar, Deus, tu começa a quebrar nesse momento todo, Pai querido, problema, Senhor, tudo aquilo que foi oferecido, quebra agora, Jesus.
Desfaz agora, Senhor. Oh, desfaz, Senhor. E começa a fazer a tua obra, Deus poderoso. Começa a fazer a tua obra, Jesus. Começa a fazer a tua obra, Senhor. Deus de poder, Deus de maravilha. A tua palavra nos basta. 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 A tua palavra, Pai querido, é que nos sustenta. Por isso, Deus poderoso, assim, Deus, eu clamo na autoridade e poder do teu santo nome, Jesus. Faz a tua obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor. Além das nossas falhas e defeitos, pois tu conheces a nossa estrutura. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo.